O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Queridíssima audiência qualificada, aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do nosso podcast Segurança dos Direitos para contar para vocês uma novidade muito legal e que nos deixou aqui da bancada do podcast particularmente felizes. A partir de agora, a gente estabeleceu uma parceria com o Tudo de Penal. Para quem ainda não sabe, Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas absolutamente essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça criminal, seja como advogado, como, enfim, juízes, como promotores, como operadores do direito de uma forma geral. Ali tem aulas com professores convidados, aulas com o professor Caio Paiva em um grupo de estudos em ciências criminais, tem arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e aquilo que eu considero uma joia, que é um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos. Sempre com julgados resumidos e separados por assuntos. Esse buscador é realmente uma coisa muito legal. Eu posso falar porque eu uso esse sistema e acho ele muito interessante. Está longe de ser um mero indexador de precedentes, um mero indexador de decisões. É muito mais do que isso. Há um pré-trabalho de seleção de precedentes emblemáticos. E, para além disso, há um trabalho de resumo dos precedentes, né? Uma explicação didática dos precedentes, o que torna o seu aproveitamento muito mais eficiente. É uma ferramenta que eu uso e que eu realmente recomendo. Eu convido toda a nossa audiência qualificada para conhecer mais informações pelo site www.tudodepenal.com e também acompanhar o Tudo de Penal no Instagram. Eles têm um perfil lá, que é o @_Tudo de Penal. E agora, pessoal, o recadinho especial aqui para a nossa audiência. Os ouvintes do podcast que tiverem interesse na assinatura, tem um desconto exclusivo de 30% na assinatura anual, que dessa forma sofre uma redução de R$300, que é o valor original dela, e ela passa a ser R$210. Isso é assinatura anual. Né? Para acessar esse desconto, basta vocês usarem o cupom SEG30, beleza? E a partir de hoje, eu também vou ter sempre aqui a companhia luxuosíssima do querido Caio Paiva no nosso programa. Ao final do programa, depois lá que a bancada se despedir, o Caio vai entrar fazendo em áudio um comentário sobre um precedente judicial específico que ele coletou, trabalhou e achou importante transmitir para a nossa audiência qualificada. Então, a partir de hoje, a gente vai sempre ter um chorinho lá no final do nosso episódio, lá no final do nosso podcast. Depois de nos ouvir, vocês vão sempre ter alguns minutinhos ali com o professor e querido companheiro Caio Paiva, que vai explicar algum precedente relevante para a nossa audiência qualificada. Cada semana, uma decisão diferente, sobre um tema diferente, sobre uma questão diferente. Então vai ser muito legal, tá? Estamos aí, então, começando esse ano de 2021 com este novo formato. Um grande abraço, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos ao 80º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre a questão criminal. Estamos aqui em tempos de pandemia ainda, portanto, mais uma vez, neste aprazível ambiente virtual, para conversar com a nossa audiência qualificadíssima sobre temas que são do nosso interesse. Hoje quem está me acompanhando na bancada é a queridíssima Juni Cirino dos Santos, que dirá um olá para a audiência. Olá, sempre muito bom voltar aqui. E quem está aqui com a gente hoje, que vai fazer um bate-papo aqui comigo e com a Juni, é o querido amigo Antenor Mafra. Antenor é autor de um livro
recém-publicado, chamado Crime de Lavagem de Dinheiro, uma análise da tipicidade do direito à luz da teoria do conflito aparente de normas. Esse livro resulta da dissertação de mestrado dele na UERJ. Enfim, é um livro belíssimo, é um trabalho de fôlego. Eu tive o prazer e a honra de acompanhar essa pesquisa, eu acho que desde o seu início, porque o Antenor foi por muitos anos meu colega de trabalho, ainda é, sem dúvida nenhuma, mas enfim, dividimos o mesmo escritório por muito tempo. Isso é motivo de orgulho, de muita satisfação para mim, e toda essa pesquisa que ele fez enquanto trabalhávamos juntos, e portanto eu conheço esse tema pela lente dele, e posso afiançar que é um trabalho de qualidade questionável e que está, enfim, que apresenta um instituto de forma muito honesta, mas para muito além disso, de forma muito crítica, né? O livro do Antenor sobre lavagem de dinheiro é um livro crítico, sobretudo, e é um tema espinhoso, é um tema de difícil digestão, e ele leva isso de uma forma muito clara e muito comprometida, né? Uma trincheira das liberdades individuais. Não vou me adiantar muito para deixar o conteúdo do livro para ele falar no decorrer do bate-papo. Só para lembrar a vocês que nós estamos em praticamente todas as plataformas de áudio, SoundCloud, YouTube, Spotify, por aí vai, no Google Podcasts. Temos um perfil no Twitter, que é o @segdireitos. Temos aquele e-mail, né, o seguranca-dos-direitos@gmail.com, de maneira que não faltam ferramentas, canais para que a audiência qualificada fale conosco. E eu não vou mais gastar nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato a este episódio de número 80 do nosso podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre a questão criminal, que hoje vem na forma de um bate-papo com Antenor Mafra. Então, Antenor, queria agradecer muito a tua presença aqui, dizer que a publicação do teu livro, como eu falei, é motivo sem dúvida nenhuma de enorme satisfação pessoal, porque eu tive o prazer realmente de acompanhar a construção dessa pesquisa, mas eu acho que tem que ser motivo de muita satisfação do mundo jurídico brasileiro, né? Ou pelo menos daqueles que lidam com o direito penal, porque realmente é uma pesquisa diferenciada, né? Uma pesquisa que parte de marcos teóricos absolutamente críticos, comprometidos com a defesa da liberdade, como eu já falei, e faz isso enfrentando um tema da maior complexidade, um tema espinhoso, um tema que se presta, toda a legislação penal se presta, né, ao exercício do controle social, a barbárie, mas a lavagem de dinheiro, ela tem umas tonalidades muito especiais, né, muito específicas, porque é um tipo ao qual as agências do sistema penal geralmente se socorrem para os chamados crimes do colarinho branco, né? E quando é o crime do colarinho branco que está em jogo, a crítica social dentro do sistema penal, ela fica sempre um pouco amenizada, ela fica sempre um pouco mitigada, né? Como se ali fosse um espaço um pouco mais livre para o exercício da violência do Estado penal. E você, enfim, desmonta isso, né, completamente com o teu livro. Então, queria te agradecer, dizer que para a gente é muito bom ter você aqui divulgando o teu livro, e queria que você se apresentasse aí rapidamente para a nossa audiência, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Júnior. Agradeço o convite. Uma boa tarde para essa audiência qualificada. Meu nome é Antenor Mafra, sou mestre em Direito Penal pela UERJ, especialista em Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e advogado criminalista. Como o Rafael antecipou, advoguei por 8 anos junto com ele na banca do escritório do professor Nilo Batista e atualmente sou sócio da Marta Leão. Muito bom, isso aí. Antenor, vamos começar do começo, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência a razão pela qual você se aproximou desse tema, porque eu acho que a sua justificativa ela é muito informativa, né? Por que você quis enfrentar o crime de lavagem de dinheiro na tua pesquisa de mestrado? Então, essa é uma história curiosa, né? Que muito me afligia a criminalização da lavagem, né? Que era utilizado quase como um troféu de consolação. Se não conseguisse provar crime nenhum, mas tivesse alguma atividade suspeita, logo teria cometido o crime da lavagem. Essa elasticidade do tipo penal de lavagem me incomodava muito, principalmente pela ótica do nebis in idem, né, da dupla incriminação com base numa única conduta.
enfim. E eu sempre compartilhei, né, esses meus anseios com o Rafael, né, enquanto a gente trabalhou juntos, e ele me sugeriu fazer uma interpretação restritiva da do crime de lavagem de dinheiro a partir de uma dogmática teleológica funcional redutora do poder punitivo. E eu achei a ideia maravilhosa. Acho que a função do direito penal é justamente conter o poder punitivo, e apresentei para o professor Nilo Batista, que seria meu orientador, a minha tese de mestrado. E, para minha surpresa, Rafael, ele não recebeu muito bem essa ideia. Ele entendeu que eu estaria legitimando uma incriminação oriunda do lobby do mercado financeiro. E eu não discordo que essa criminalização é oriunda de um lobby do mercado financeiro. Mas o meu contraponto ao professor Nilo foi justamente o seguinte: as obras que até então existiam, no período da minha pesquisa, eram todas muito punitivistas, que legitimavam essa criminalização. Então, eu achava que era necessário uma obra que fizesse uma interpretação restritiva, com claríssimo intuito de contenção do poder punitivo, e acabei convencendo o professor Nilo acerca da pertinência desse tema. Então, esse foi meu primeiro obstáculo para estudar a matéria, e que foi fundamental, que contei com a orientação dele, e esse trabalho é fruto de intensas trocas, não só com ele, mas com todos os membros do escritório Nilo Batista. Deixa eu aproveitar para fazer um comentário aqui, que foi algo que me veio à cabeça no momento que o Rafael estava te apresentando. E acho que convém falar isso aqui nesse momento, depois da maneira como você expõe, digamos, esse teu ímpeto de pesquisar lavagem de dinheiro, ou a origem, né, dessa tua... enfim, dessa tua vontade acadêmica, mas achei muito curioso como o Rafael apresenta o teu trabalho como um trabalho crítico sobre lavagem de dinheiro. E eu acho que, de fato, é um trabalho que é muito crítico exatamente porque as pessoas não imaginam que é possível ser crítico nesse direcionamento que você dá para a interpretação do delito. Então, acho que, enfim, só queria corroborar aqui, te parabenizar por exatamente fazer essa crítica que talvez as pessoas não imaginem que seja possível fazer sobre lavagem de dinheiro, porque a impressão que a gente tem é que qualquer comentário crítico sobre lavagem de dinheiro é um comentário que não enfrenta, digamos, a necessidade de racionalizar o direito penal, ou que parte de pressupostos muito rasteiros. A impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas que pensa em crítica ao delito de lavagem de dinheiro vai partir de, digamos, fundamentos bastante rasteiros com relação, por exemplo, à impunidade, enfim, não chegam no ponto que você chega com o teu trabalho e com, enfim, o direcionamento que você dá para a tua pesquisa, que eu acho que é muito interessante, que eu acho que é importante a gente pontuar desde o início, para que a nossa audiência saiba qual é o terreno que a gente vai percorrer hoje, né? Um terreno que está muito além daquilo que se pode esperar de uma crítica sobre os delitos de lavagem de dinheiro. Boa. Antenor, a gente tem uma audiência aqui no podcast que eu acho que é majoritariamente composta pela galera do nosso campo, né, do direito, mas tem também uma galera de fora do direito. E a gente é muito orgulhoso dessa audiência, que, enfim, multiplicada, né, diversa, né? E eu queria que você explicasse, sobretudo para essa audiência mais leiga, né, entre aspas, o que é o tipo de lavagem de dinheiro? Assim, do que a gente está falando quando a gente fala que tipo de lavagem, que tipo de conduta o tipo penal de lavagem de dinheiro pretende criminalizar? Então, Rafael, a lei de lavagem de dinheiro, ela nasceu fruto de tratados internacionais em que o Brasil foi signatário. Entre eles Convenção de Viena, Convenção de Palermo, e estava num contexto da globalização, né, em que eram deixadas de lado
cada vez mais as regras rígidas de proteção ao trabalho e o mercado informal estava crescendo sobremaneira. Esse mercado informal, ele trabalha com dinheiro fora das regras do jogo capitalista. E então, o discurso oficial era de que a criminalização da lavagem era um importante instrumento de desestruturação de organizações criminosas, seja para criminalizar aqueles que auxiliam de maneira acessória os autores de crime antecedente. Então, ela nasceu para combater o tráfico de drogas. E, segundo os Estados Unidos, que essa criminalização surgiu nos Estados Unidos, a estratégia de follow the money e catch the money era importante para asfixiar financeiramente essas organizações criminosas e, com isso, conseguir desbaratá-las. Então, o Brasil foi signatário desse acordo, porque entenderam que era necessário um esforço conjunto internacional para asfixiar financeiramente essas organizações criminosas, e, com isso, foi promulgada a Lei 9.613, de 96. Essa Lei 9.613 de 96, o projeto de lei feito pelo ministro Nelson Jobim era excelente. Deixava claro que era uma criminalização por dolo, deixava claro que o autor do delito antecedente não seria responsável, não responderia também pelo delito de lavagem. Ocorre que, na hora da promulgação, o presidente Fernando Henrique Cardoso mandou um outro projeto de lei, no qual suprimiu alguns trechos, abrindo margem a uma interpretação mais punitivista do delito. E, então, para fins da minha pesquisa, eu fiz uma análise da legislação internacional, de todas as convenções firmadas pelo Brasil, para entender qual seria o crime de lavagem de dinheiro e como ele seria aplicado da maneira mais restritiva possível, de modo a respeitar as regras do nosso ordenamento, em especial a teoria do conflito aparente de normas. Certo. Mas, cara, o trabalho do Jobim, sem dúvida nenhuma, que era muito melhor do que o projeto que foi, de fato, submetido ao parlamento, levado à sanção, ele, ao fim e ao cabo, estava ali também criminalizando aquilo que a gente chamaria, sem a lei de lavagem de dinheiro, de providências de exaurimento do crime, né? De um jeito ou de outro, por mais que o trabalho do Jobim tenha sido um trabalho mais honesto do ponto de vista intelectual e mais adequado às premissas constitucionais e o princípio da legalidade e tudo mais, tinha ali digamos, a forma como a gente estava atendendo aos tratados internacionais, aos documentos internacionais que o Brasil assinou, era ao fim e ao cabo, criminalizando atividades de exaurimento. Tinha como fazer uma lei de crime de lavagem vencendo esse obstáculo? Foi o que eu tentei demonstrar no meu trabalho, né, Rafael? Eu imagino que, fazendo uma ressalva expressa da impossibilidade de autolavagem, ou seja, de você responder um concurso material pelo crime antecedente e pelo crime de lavagem de dinheiro, eu acho que dessa forma restringiria o tipo penal, exigindo também o dolo direto para cometimento do delito, e com isso criminalizaria tão somente aqueles que auxiliariam o autor do delito antecedente. Hoje em dia, eu concordo plenamente com você, a interpretação dada pela doutrina e pela jurisprudência sobre o tema é um mero criminalização do exaurimento do delito. Porque, de fato, quando você está criminalizando a atividade da ocultação, e assim, o teu livro trata muito bem disso, né? Da dificuldade que existe, é aquilo que você chama do paradoxo, você usa uma expressão muito boa no livro, que eu até anotei aqui, é o paradoxo hipercriminalizador do bis in idem.
Quando você fala nesse paradoxo, o que você está dizendo é justamente a dificuldade que a gente tem, a partir de uma visão crítica, de cindir. A dificuldade não, a facilidade que o princípio da legalidade tem de cindir as duas condutas e deixar as coisas ali muito claramente colocadas, né? Mas como que essa lei de lavagem de dinheiro ela acabou se transformando num instrumento de catalisação, num instrumento de hiperpunitivismo, um instrumento que acabou criando facilidades, que acabou criando ferramentas de hipercriminalização que só podem ser executadas a partir do momento em que você ignora o princípio do nebis in idem. Né? É isso que eu queria que você explicasse um pouco. Quer dizer, como que a observância estreita do princípio do nebis in idem é um obstáculo quase intransponível para a criminalização das condutas de lavagem de dinheiro? Então, Rafael, o princípio do nebis in idem, ele veda a dupla incriminação pela mesma conduta, né? Do jeito que a legislação foi posta, a criminalização ocorre com um mero exaurimento do delito, ou seja, aquela conduta natural do delinquente, que é fazer uso do proveito do crime, é criminalizada. E para ele fazer uso do proveito do crime, é natural, é uma consequência natural do delito, que ele adote algumas medidas práticas para que possa usar sem ser preso, sem ser denunciado e preso. Então, há uma dupla incriminação aí. Ou sem ser duplamente acusado, né? A bizarrice Exatamente. Da lavagem é que ela destrincha uma conduta só em duas apenas para justificar uma dupla incriminação, né? Isso, exatamente. E aí tem um efeito simbólico muito importante para as mídias, né? Que é aquelas penas esdrúxulas, penas completamente desproporcionais para os autores do crime antecedente, né? Vira e mexe aparece em jornais, o governador fulano de tal foi condenado a 320 anos de prisão por atos de lavagem. É evidente que toda vez que ele movimenta o dinheiro, ele não está cometendo um crime, né? É uma consequência natural do delito. Do jeito que fizeram essa cisão da conduta, é como se você cometesse um crime que rendesse algum capital e você estivesse impossibilitado de usá-lo. Do contrário, você seria responsabilizado criminalmente 2 vezes pela mesma conduta. É isso. E isso, Antenor, não sei se você concorda comigo, era suavizado quando e eu queria muito que você comentasse a alteração legislativa que acontece na lei de lavagem de dinheiro, salvo engano, em 2012, me corrija se eu estiver errado, mas me parece o seguinte, até 2012, quando você tinha aquele rol de crimes antecedentes, essa visão distorcida, ela era um pouco mais dificultada, né? Afinal de contas, você tinha ali que pelo menos ter a obrigação de mostrar que o sujeito praticou um crime antes de tentar lavar um crime específico, um crime determinado, antes de tentar lavar o capital oriundo daquela atividade criminosa. Agora, quando a lei nova ela retira aquele rol de crimes antecedentes, ela torna essa atividade da persecução penal muito mais fácil, né? A atividade persecutória muito mais fácil do que era antes, né? Explica um pouco para a gente em que medida a lei de lavagem foi mudada em 2012 e se eu estou correto nessa visão, ou seja, se ficou muito mais fácil para a atividade de persecução penal se desenvolver num terreno em que você dispensa, doravante, os crimes antecedentes. Concordo perfeitamente com essa análise, Rafael. Eu acho que o sucesso da criminalização da lavagem para fins de confisco de bens permitiu com que os legisladores se sentissem absolutamente à vontade de promoverem alterações legislativas de modo a abarcar o maior número de condutas possíveis. Na Lei 9.613, era uma lei de segunda geração, existia um rol de crimes antecedentes. Só aqueles crimes que eram considerados mais graves, praticados, teoricamente, por organizações criminosas e que rendiam uma boa quantia ilícita, né? Em última análise, esse confisco de bens provocou um bom resultado. E
os legisladores entenderam por bem ampliar, extinguir esse rol de delitos antecedentes, né, para deles fazer constar qualquer crime ou infração penal que renda um numerário ilícito. E aí, veja bem, o bingo em quermesse ou o jogo do bicho podem ser passíveis de lavagem a partir dessa nova legislação, né? Qualquer coisa, né, na verdade, né? Qualquer crime que renda, me corrija se eu estiver errado, mas com a alteração em 2012, qualquer atividade criminosa que renda lucro, ela pode ser crime antecedente da lavagem, não é isso? Exatamente, ainda digo mais, até aquelas que não rendem nenhum numerário ilícito estão sendo criminalizadas, né? Podemos citar como exemplo a sonegação fiscal e a evasão de divisas, cujo injusto penal é o ato de ocultar. E ainda assim, há interpretações punitivistas que é passível de crime de lavagem o crime antecedente de sonegação e de evasão de divisas. Da mesma maneira como gestão fraudulenta. Na gestão fraudulenta, para o crime de gerir fraudulentamente, pressupõe uma série de condutas. Você não pode desmembrar essa série de condutas em duas para dizer que uma é processo de lavagem e outra é atos de gestão. Então, tem determinados crimes que utilizam o dinheiro que se confundem com a lavagem de dinheiro e não podem sofrer essa dupla incriminação. Da mesma maneira, aqueles delitos cujo injusto penal é um dos verbos da lavagem de dinheiro, também é um impeditivo, mas não é o que a gente vê na prática e eu denuncio isso no livro. Isso para não comentar o fato de que essa alteração eleva a lavagem de dinheiro a uma categoria de delito autônomo, assim, mais ou menos na mesma instância que o crime de receptação, com uma diferença de um recorte de classe aí, né? E um recorte de classe que, surpreendentemente, vem com uma diferença de pena bastante gritante entre os dois, né? Salvo engano, receptação tem uma pena menor, a pena é menor do que 4 anos, né, a pena máxima, em abstrato. E interessante como não tem grande diferença entre a coisa da receptação, né, que é a palavra utilizada no tipo de receptação, e o que vem na lei de lavagem, que bens, dinheiro e valores, se eu não me engano, né? E como que você faz essa distinção, se não por um recorte de classe, no fundo, né? No limite. Você traz essa, digamos, essa autonomia que tem a receptação, você traz ela para a lavagem, para um contexto muito maior, que tem muito mais capital girando. Então, acho que tem também digamos, uma conexão com o tipo de criminalização que se quer fazer aqui nesse momento legislativo, digamos, e que tem muito a ver com uma resposta populista, né? Uma resposta penal ali para, enfim, uma noção de política criminal voltada para camadas muito específicas, ou delitos muito específicos, delitos praticados por camadas muito específicas da população. Concordo plenamente, Júnior. Inclusive, eu gostei da comparação que você fez com o crime de receptação, que é justamente o que eu trago na minha pesquisa de mestrado, né? Eu entendo que a lavagem de dinheiro, para racionalizar essa persecução desse delito, nada mais é do que uma receptação especial, uma receptação qualificada. Por quê? O entendimento de que é um crime muito parecido com a receptação provoca repercussões na dogmática importante, né? Porque você reconhecer que a lavagem de dinheiro representa uma forma de gradação da ofensa ao bem jurídico referido pelo delito antecedente, tal qual a receptação em relação
aos delitos patrimoniais, facilita a identificação da natureza acessória dessa incriminação e sugere que a lavagem deve ser concebida como uma participação pós-delitiva elevada à categoria de um delito autônomo. Ao interpretar isso, ao entender isso, entender qual é o bem jurídico e quais são as repercussões desse reconhecimento, a gente consegue denunciar o completo descabimento da extinção do rol dos crimes antecedentes geradores de bens passíveis de lavagem, para neles incluir uma indicação genérica de qualquer infração penal, a absurda escala penal prevista por esse delito, né? Porque o autor, o lavador do crime de jogo de bicho pega uma pena maior do que o próprio jogo do bicho. O que é mais crescente, se é um delito acessório, a criminalização tem que ser mais branda, né? Em respeito ao prisma da proporcionalidade. E também denuncia que seria mais adequado estabelecer um parâmetro de gravidade do crime antecedente, como um patamar de pena mínima, a partir do qual aquele valor poderia ser passível de lavagem de dinheiro. E isso, inclusive, é uma proposta da Convenção de Palermo, né, que que o Brasil foi signatário, mas essa parte que não os interessou porque restringe a criminalização da lavagem, né, não atende os anseios do mercado financeiro. E por ser um delito de referência, o crime de lavagem ele possui características muito semelhantes ao crime de receptação, né? Quanto ao sujeito ativo, sua natureza, abrangência do tipo, a extensão dos elementos subjetivos necessários ao reconhecimento de sua tipicidade. Então, a partir desse reconhecimento, eu destrinchei a interpretação do delito de forma a evitar que as águas imundas do poder punitivo desaguem sobre atividades sensíveis à lavagem ou sobre a economia informal. Eu quero que você desenvolva um pouco mais essa parte final da tua fala, Antenor. Mas antes, é muito sintomático da esquizofrenia do nosso sistema penal que existe uma lei para criminalizar a ocultação de valores oriundos, por exemplo, da atividade da prática da sonegação fiscal. Né? Quer dizer, o empresário, enfim, ou quem quer que seja, pessoa física, enfim, ela deixa de pagar um determinado tributo, né, se valendo ali de expedientes fraudulentos, né? O simples inadimplemento de tributo não é criminalizado, mas se for feito a partir de expedientes de fraude. Então, assim, tem lá a fraude, o sujeito está numa crise financeira, e aí ele pratica lá um expediente de fraude para poder não pagar aquele tributo. E parte da doutrina admite que os recursos oriundos dessa atividade da sonegação sejam objeto material da lavagem. Né? Quer dizer, como é uma criminalização que presume que toda atividade de sonegação é uma atividade que gera proveito econômico. Quer dizer, eu até entendo que pode haver hipótese em que a sonegação gere proveito econômico, mas na grande maioria das vezes, você sonega e aí você não paga porque você não tem o dinheiro para pagar, enfim. Mas parte da doutrina considera que o resultado dessa atividade da sonegação, que é um resultado omissivo, né, que na verdade é um não resultado, né, materialisticamente falando, seja objeto de uma lavagem, né? Então, assim, é muito sintomático desse afã punitivista, né, principalmente se tratando dos chamados crimes do colarinho branco, né? Mas eu queria que você desenvolvesse um pouco, Arthur, essa coisa quando você fala das atividades econômicas informais. Em que medida a criminalização da lavagem de dinheiro, ela, em primeiro lugar, atende aos anseios de um mercado financeiro, enfim, dos donos do capital, dos rentistas, em que medida ela constitui uma arma, uma ferramenta eu não gosto da expressão combate, mas, enfim, de enfrentamento, vamos dizer assim, às atividades do comércio informal. Bom, Rafael, como a nossa audiência qualificada bem sabe, né, toda criminalização tem um quê por trás de controle social.
a lavagem de dinheiro não seria diferente, né? A lavagem de dinheiro, ela é um tema que despertou interesse crescente, tanto em virtude do incremento da voracidade confiscatória governamental, quanto da necessidade de cumprimento de metas assumidas junto a organismos internacionais. E eles entendem, e o que acontece? Esses mesmos anseios desses mecanismos internacionais são pela globalização, pela flexibilização das regras trabalhistas, pela precarização da mão de obra, e com isso há um contingente de gente que vai para a atividade informal. Quem trabalha na atividade informal, seja na mercância de entorpecentes, seja na venda de produtos falsificados, enfim, todas essas pessoas, existiam criminalizações contra elas. Inicialmente foi o tráfico de drogas, o descaminho, a falsificação, que sempre atacou essa subclasse, né? E, posteriormente, considerando que começou a haver uma movimentação muito grande de capital fora das regras do jogo capitalista, sem passar pelo sistema bancário, eles se viram na necessidade de ampliar esse rol de crimes antecedentes para incluir neles até contravenção penal, que é típica de atividades de baixa renda, né, como o jogo do bicho, a rifa, enfim. Entendi, porque essas atividades típicas, né, do comércio informal, o que me parece que uma criminalização tão sem critério das atividades de lavagem, elas não enxergam, é que essa atividade típica do comércio informal, elas estão de tal forma dentro das dinâmicas econômicas, né, elas estão de tal forma entranhadas nos processos de sobrevivência, e a gente fala das classes populares, né, das classes de muito baixa renda, mas tem muita gente também de classe média baixa, que se alimenta desses processos. E é claro que nas classes altas também, em posições de comando, em posições de destaque, de macro-organização, né, vamos dizer assim. Mas o fato é que quando a criminalização da lavagem de dinheiro ela permite que o Estado Penal alcance esse tipo de atividade, ele está ignorando a realidade da economia de um país capitalista periférico, como é o caso do Brasil, né? Ele faz parecer que todas as relações econômicas, todas as dinâmicas econômicas, elas se dão no Brasil em ambientes de formalidade, né? Ignorando que a carga tributária dos ambientes formais ela é altíssima, ignorando que a burocracia do ambiente formal é extremamente complexa, enfim, ignorando dados da realidade, né? É isso que dá, né, Antenor, essa importação acrítica de legislação estrangeira, né? Eu acho até que no caso da lavagem não é propriamente a importação da legislação estrangeira, mas é a importação desse mandamento, né, dessa ordem mundial, né? Isso foi feito aqui com a Lei de Organização Criminosa, que é uma outra lei cheia de defeitos e cheia de problemas, e é uma lei importada, né? É uma lei que deriva de compromissos internacionais, enfim, aquelas coisas todas. Eu acho engraçado que o Brasil cumpre todos os compromissos internacionais que ele assina quando esses compromissos têm a ver com emissão de leis penais, né? Quando esse compromisso tem a ver com a criação de tipos penais. Aí a gente é aluno nota 10. Agora, quando você fala em compromisso internacional de direitos humanos, fala em cumprir as decisões da Corte de Direitos Humanos, aí a gente é aluno nota 3, nota 4, né? Mas quando é para criminalizar, a coisa está ali. Na verdade, a resposta do Brasil nesses compromissos é a criação de mais tipos penais, né? Ainda que não seja demandada. É isso. Bem lembrado. Mas o fato é que me parece que a lei de lavagem de dinheiro, ela ignora essa realidade, né, dos processos econômicos, da informalidade e disso tudo, né? Quando ela abre espaço para esse tipo de criminalização. Sim, é uma importação acrítica das legislações e dos compromissos internacionais firmados, né? Não se adequou à realidade social do Brasil. Inclusive, é muito sintomático que o Brasil tenha promulgado essa lei em 98. No meu livro, eu apresento o contexto
social dessa época, né, apresentando inclusive um gráfico que demonstra que no período que antecedeu a promulgação da lei, houve um crescimento exponencial do trabalho informal e a perda do número de trabalhadores assalariados pela CLT. Então, a realidade brasileira é muito diferente da realidade de outros países, né? Só que isso foi desconsiderado completamente e acaba criminalizando atividades sensíveis à lavagem de todas as classes sociais. Mas, ao incluir a contravenção penal, que eu acho que nenhum compromisso internacional tem essa previsão, é evidente que tem um objetivo oculto de criminalização da pobreza, né? É isso, essa comparação que você faz, ela é muito preciosa, porque ela relaciona de forma muito íntima a criminalização das atividades de lavagem no Brasil com não vou falar implantação do neoliberalismo, mas enfim, com a consolidação definitiva, né, do país no cenário mundial como um país de perfil neoliberal, que implementa práticas neoliberais e que adota uma política econômica neoliberal. E essa tua comparação, ela permite ver como que a legislação penal é sensível às demandas de natureza econômico-sociais, né? Como que a lei da lavagem de dinheiro, ela surge num contexto de ampliação desmedida da informalidade, né? E veja, o Fernando Henrique não enganou ninguém, né? Quando ele assumiu a presidência da República, em 94, né, se eu estou enganado, ou 95, vocês, Júnior, ainda eram crianças, mas eu já era grandinho, mas quando o Fernando Henrique assume a presidência da República, ele diz que a missão do governo dele era acabar com a Era Vargas, né? O que ele quis dizer com isso é, sobretudo, acabar com as relações de formalidade, de emprego, as relações de trabalho. Ali estava o nascedouro dessa palhaçada que se chama hoje de empreendedorismo, né? Esse troço que diz que entregador de iFood é empreendedor, de que quem vende bolo de pote é empreendedor. Quer dizer, essa coisa que resolveu apelidar essas estratégias de sobrevivência, criativas, sem dúvida nenhuma, da pobreza brasileira, mas, né, esse eufemismo, né, resolveu chamar isso de empreendedorismo, né? Que palhaçada. Mas o germe disso está no fim da Era Vargas, né? A Era Vargas foi um momento em que as relações econômicas se consolidaram dentro de um ambiente de formalidade, né? O Brasil, quando experimenta o êxodo rural, né, mais forte, depois de 1930, ele também experimenta uma ampliação muito significativa das relações formais de trabalho, né? Uma coisa garantida pelas políticas do Dr. Getúlio. E o Fernando Henrique vem dizendo, olha, isso vai acabar, a Era Vargas vai acabar. O que ele quis dizer ali foi isso, eu vou acabar com as relações de emprego, eu vou acabar com as estatais, né? Ali começaram os processos de privatização, né? Enfim, ou de doação de empresas públicas para iniciativa privada, né? Porque rigorosamente foi isso que o Fernando Henrique fez. Ele não privatizou nada, ele fez doações generosas a empresários que até hoje são gratos a ele. E aí vem a lei da lavagem, né? Em 98, que é exatamente um acessório legislativo nessa política de exercício do controle social. Mas só que a lei da lavagem, cara, me corrija se eu estiver errado, ela é particularmente especial, vamos dizer assim, ela é particularmente perigosa, porque ela vem com uma proposta de punir o pessoal do andar de cima, né? E o que o teu livro desmistifica é que não é isso. A lei da lavagem é uma ferramenta de criminalização das atividades do comércio paralelo, das atividades do comércio informal, das atividades de sobrevivência da pobreza. Ela não caiu na cilada de achar que a criminalização da lavagem ela é uma expressão da luta de classe. Ela é o Estado penal ali, né? Vamos pegar o rico, vamos, né? E é isso que o teu livro diz muito bem. Não, ela é instrumento, ela é ferramenta também de criminalização da pobreza e de sufocamento do exercício dessas atividades comerciais, né? Falei demais aqui. Exatamente, concordo com você, Rafael. Inclusive, essa exclusão da mão de obra desqualificada é uma necessidade do mercado, né? E a superlotação dos cárceres é um indicativo de que as políticas criminais elas estão pautadas para atender os anseios da sociedade. Até o João Castelar, né, que escreve sobre
sobre também lavagem de dinheiro, ele fala que a existência da pobreza é o mais eloquente sinal de que o capitalismo está saudável. E eu concordo plenamente. Essa dinâmica capitalista, ela necessita de pessoas no subemprego. E, ao mesmo tempo que necessita dessas pessoas, elas criminalizam essas pessoas para conter o excedente populacional, digamos assim. Exato. Ela contém, ela retira essas pessoas que talvez não sejam assim tão úteis, né, aos processos da economia formal, e entregam a ela o destino da criminalização, né? Isso é que é uma coisa, e é a isso que esse tipo de legislação serve, né? Agora, Tru, quando você fala no livro, né, que a tua proposta é compreender a lavagem de dinheiro a partir de uma dogmática teleológica funcional, redutora do poder punitivo, o que exatamente você quer dizer com isso? Explica pra gente. Bom, a dogmática teleológica funcional redutora do poder punitivo é justamente entender o direito penal como um instrumento de contenção do poder punitivo e interpretar o delito a partir dessa ótica, de maneira restritiva para contê-lo. Então, ao partir do pressuposto de que a função do direito penal é a contenção do poder punitivo, eu busquei analisar quais características restringiriam a criminalização da lavagem, de modo a evitar que atividades sensíveis à lavagem sejam criminalizadas indiscriminadamente. É essa impressão que eu tenho, exatamente essa impressão que eu tenho. Se você não olhar para esse tipo, para a lei de lavagem de dinheiro a partir de uma perspectiva redutora, pela abrangência do tipo, ela pode habilitar um tal exercício do poder punitivo que ela vai se transformar num monstro, né? Quer dizer, ou que esse monstro vai ser muito potencializado, né? Ela já é um monstrinho, né? Mas se ela não for olhada numa perspectiva reducionista, quando a gente fala na perspectiva redutora, Antônio, a gente está falando de uma perspectiva que tem que ser usada para interpretar qualquer tipo de crime, né? Partindo do pressuposto de que juízes criminais existem para promover a contenção do poder punitivo, e de que a função primeira do direito penal é conter o Estado de polícia, conter o poder punitivo, toda perspectiva criminalizante, ela tem que ser redutora. Mas mais ainda na lavagem, né? Mais ainda na lavagem, porque a lavagem, ela oferece caminhos muito fáceis de expansão da tipicidade, né? Sim, com certeza, Rafael. E a identificação do bem jurídico ofendido no crime de lavagem é fundamental para conter essa criminalização. Eu até brinco no livro, falo que aqueles adeptos do direito penal do mau sentimento, eles optam por entender que a criminalização da lavagem, o bem jurídico protegido, é a administração da justiça. Porque com essa interpretação possibilita o concurso material entre crimes, justifica essa escala penal absurda, supera a questão da proporcionalidade do delito e, inclusive, é curioso, né, que na minha pesquisa, todas as vezes que eu lia sobre a identificação do bem jurídico, os autores que defendiam ou a ordem econômica ou a administração da justiça, refutando ser um reforço do crime antecedente, do bem jurídico ofendido pelo crime antecedente, justificavam dessa maneira. Não, limitaria muito a abrangência do tipo penal da lavagem, tornando letra morta. Só que, na realidade, não tornaria a letra morta, tão somente racionalizaria a persecução criminal de forma a criminalizar quem auxilia o autor do delito principal. É uma natureza acessória, ela precisa ser reconhecida e ser trabalhada a partir disso. Deixa eu aproveitar que a gente está nesse debate sobre, enfim, a expansão criminalizadora que é provocada por essa utilização da lei de lavagem, e acho que tem um debate que a gente pode fazer aqui, que é um debate bastante específico, mas que talvez agrade, talvez não, acho que pelo histórico da repercussão dos
dos nossos episódios, acho que é um debate que vai agradar a nossa audiência, que é a questão da participação da advocacia na lavagem de dinheiro, né? E aí a gente tem duas situações bastante complexas, que a primeira seria em relação à autoria ou participação do advogado ou da advogada no delito de lavagem a partir de atos que são típicos do exercício da advocacia, como, por exemplo, recebimento de honorários advocatícios, embora me parece que a questão do recebimento enfim, disso que é chamado de honorários maculados é uma questão de menor complexidade, mas um segundo ponto que é importante a gente tocar aqui, que é esse recente aceno, digamos assim, da OAB em relação ao dever de comunicação do advogado sobre operações suspeitas praticadas pelo próprio cliente. Inclusive, até por essa alteração de 2012 na lei de lavagem, que inclui, né, enfim, que o dever de comunicação por quem presta assessoria ou consultoria de qualquer natureza. Então, estaria aí incluída a advocacia ou não, né, assessoria e consultoria jurídica ou não. E existem experiências internacionais nesse sentido, que falam do dever do advogado de comunicar as operações suspeitas, enfim, aos órgãos responsáveis. Mas existe um aceno da advocacia, de um modo geral, né, por parte da OAB, um aceno oficial em relação a uma regulamentação nesse sentido, de, enfim, institucionalizar esse dever de comunicação do advogado, que é uma questão bastante problemática, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas duas questões. Por um lado, a participação do advogado no delito de lavagem, a partir de atos típicos do exercício da advocacia, e, por outro lado, essa discussão bastante recente em relação ao dever de comunicação de operações suspeitas por parte do advogado em relação ao próprio cliente. Então, eu concordo plenamente com você, Júnior. Acho esse tema muito pertinente. Eu abordei ele no meu livro, no capítulo de tipicidade, sobre um enfoque de ações neutras, né? Que são todas as contribuições a fato ilícito alheio não manifestamente puníveis, né? O exercício da advocacia, por si só, não é um crime, logicamente, pelo contrário, é essencial para a administração da justiça. E essa atividade só perde o seu caráter neutro nas hipóteses em que o serviço não é efetivamente prestado ou as normas de cuidado da profissão não são devidamente respeitadas. Agora, você exigir que o advogado comunique a atividade suspeita de seu cliente é um atentado contra a legítima defesa, né? O exercício da ampla defesa, né? O seu cliente não vai poder confiar no seu advogado, porque corre o risco dele trair sua confiança e comunicar para as autoridades. Inclusive, é uma crítica que eu faço no livro, acerca desse dever de comunicação. O Estado simplesmente se desincumbe da obrigação de investigar e repassa essa obrigação para terceiros, reconhecendo a sua total ineficiência e incapacidade de investigar os delitos. E eu não concordo com a manifestação da OAB em hipótese alguma, porque, pelo que eu disse, é completamente descabido, né? No caso, não é o caso de recebimento de honorários supostamente imaculados pelo advogado, aquele que efetivamente presta o serviço com contrato assinado e respeita todas as regras do Código de Ética e Disciplina da OAB. Essa é a obrigação do advogado, não mais que isso. Exato, e o mais interessante é que nessa questão do dever de comunicação, não é só uma afronta à ampla defesa, mas ao próprio dever de sigilo. Quer dizer, a partir do momento que o Estado não tem, e acho muito interessante esse ponto que você traz, que o Estado admite que é incapaz, de
regulamentar essas operações ou de vigiar essas operações e que ele passa essa responsabilidade para terceiros, em específico para os advogados, ele não está só admitindo essa incapacidade própria, mas está, nesse momento que ele transmite essa responsabilidade, impondo ao advogado uma violação ao dever de sigilo, né? Impondo ao advogado uma violação a um dever ético, a um compromisso ético do advogado, e que importa muito também na relação entre advogado e cliente, né? Sim, concordo plenamente com você. Acho que a atividade da advocacia precisa ser respeitada, é essencial para a administração da justiça, e ela não pode ser limitada ou mitigada com base em obrigações completamente desarrazoadas, que atentam contra o sigilo da profissão. Inclusive, né, tem um delito, né? Se a gente romper com esse sigilo, a gente pode responder por um crime, né? Então a gente fica à mercê das autoridades a partir dessa constatação, né? Entre a cruz e a espada, exato. Eu acho que pretender exigir do advogado essa atividade não é nem autofiscalizatória, né? Porque é muito mais do que isso. Você está impondo ao advogado um dever externo de fiscalização. Transpor o último limite do Estado de Direito. Quer dizer, atividade advocatícia, tal qual atividade de assistência religiosa, tal qual atividade de assistência psicológica, em certa medida, atividade de assistência médica, são espaços onde reina a confidencialidade absoluta. E é uma confidencialidade, como o Antenor falou, que não guarda nenhum tipo de relação com a necessidade de ocultação de crimes ou com a necessidade de ocultar práticas ilícitas, mas sim com a necessidade de conferir amplitude ao exercício do direito de defesa. Não pode haver o estabelecimento de uma obrigação dessa natureza em desfavor de um profissional a quem o cliente busca justamente para se aconselhar, né? Isso é completamente descabido. Transformar o advogado, né, que é ali alguém que está prestando atividade de assessoramento, de consultoria, ou mesmo de defesa contenciosa propriamente dita, a um cliente que se acha enrolado por lavagem de dinheiro, porque às vezes ele nem está ainda, enfim, ele supõe. Então, exigir desse profissional que cumpra esse dever de comunicação é a instalação do Big Brother. É mais fácil botar uma câmera em todos os escritórios de advocacia e com um dispositivo de escuta lá na delegacia, entendeu? É mais fácil fazer isso do que impor esse dever de comunicação. Isso é completamente descabido, isso é uma atividade muito típica de regimes autoritários, né? Porque também tem um problema aí também, né? Porque essa atividade de comunicação, ela pressupõe uma valoração negativa, ou pelo menos suspeitosa daquela conduta. O advogado pode até ter essa percepção, né? Quantas vezes um cliente não chegou para vocês nos seus escritórios e vocês avaliaram que, olha, ali tem uma atividade criminosa, ali tem um indício de atividade criminosa, só que é típico da atividade advocatícia pensar o que ele vai fazer com aqueles indícios, o que ele vai fazer com aqueles elementos, o que precisa ser destacado ali, o que parece justificado, que tipo de conduta a lei não alcança. Essa é a nossa atividade profissional por excelência, né? Quem tem que comunicar indício de crime é o Ministério Público, é a polícia, são outros agentes do sistema de justiça, né, que não os advogados. Impor aos advogados esse tipo de obrigação, para mim, é transpor um limite que jamais podia ser sequer cogitado. É muito perigoso isso, entendeu? Não sei como a OAB pretende. Eu gosto que você menciona que isso é uma atividade que compete ao Ministério Público, porque no limite é isso, né? No limite você está impondo à defesa que exerça o papel do órgão acusador, quando o órgão acusador não foi capaz, não foi competente o suficiente para fazê-lo, né? E aí você coloca a gente nessa saia justa dessa
enfim, imposição de violação ao dever de sigilo do advogado, impõe que o advogado comunique essa eventual operação suspeita, quer dizer, comunique ao órgão acusador que existe um crime ali que ele não está enxergando. Que coisa mais absurda que é isso, né? Você, no meio de uma investigação, avisar o Ministério Público, olha, você não viu aqui, mas, na verdade, meu cliente cometeu esse crime. Você deixa de advogar na defesa dos interesses do cliente para servir como um auxiliar do Ministério Público, um assistente de acusação, né? Um acusador subsidiário. Eu acho que é assistente da polícia, né? Muito mais do que... Porque essa atividade investigatória é uma atividade típica de natureza policial. Então, assim, querer transformar o advogado nesse assistente tá para muito além de reduzir a natureza da nossa função, né? Tá para transmutá-la, né? Tá para alterar a natureza da função advocatícia completamente e criar um ambiente de suspeição permanente, né? Sobre todas as... Enfim. E é isso, né, gente? Quantas vezes também vocês não se depararam numa situação profissional com um cliente que te consulta honestamente acerca da licitude ou da ilicitude daquela conduta, né? Então, quer dizer, a nossa atividade é uma atividade de consultoria. Exato, isso para não mencionar a questão dos pareceres advocatícios, né? Dos pareceres jurídicos. De maneira, enfim, você vai precisar de um parecer jurídico para toda operação que o teu cliente fizer? Sim, sim. Não, exato. E chegou num ponto, né, que até alguns escritórios de advocacia, como uma medida de compliance, né, estão fazendo contratos para atividade pro bono, né, com medo de serem criminalizadas. É uma excrescência, né? É verdade. Eu não sei sinceramente como que a OAB vai lidar com essa questão, espero que lide bem. Mas, enfim, vou ficar atento, porque, de fato, é uma coisa que mexe mesmo com o cerne da atividade advocatícia. Bem, Antenor, estamos aqui com o nosso tempo estourado, né, lamentavelmente, mas eu queria encorajar a nossa audiência a adquirir o seu livro, porque realmente é uma reflexão muito especial, muito particular sobre o crime de lavagem de dinheiro. A cultura jurídica brasileira, ela é muito viciada, né, naquela doutrina que se convencionou ser uma simples reescritura da lei penal, né, muito comum que a gente visite os manuais de direito penal ou os livros que comentam a legislação penal extravagante. Simplesmente, a impressão que eu tenho é que os autores escrevem seus livros com um dicionário de sinônimo, né, porque eles simplesmente pegam os verbos nucleares do tipo que estão na lei, encontram um sinônimo e fala a mesma coisa que a lei está falando, né? Sem nenhum conteúdo crítico, sem nenhuma carga de criticidade, sem nenhuma perspectiva de redução do poder punitivo, enfim, como você fez de forma tão brilhante no teu livro. Então, está para muito além de um mero manual do crime de lavagem de dinheiro. É um livro realmente crítico. É um livro que explica o que é lavagem de dinheiro, que oferece armas e ferramentas para lidar com o crime da lavagem de dinheiro no seu dia a dia, mas é um livro que principalmente mostra as fragilidades e como que essas fragilidades eventualmente podem redundar em estratégias de defesa mais benéficas, em instrumentos e armas mais eficazes para descaracterizar a tipificação da lavagem de dinheiro. Então, queria encorajar a audiência mesmo a adquirir o livro, que está na Revan, está disponível no site da Revan, deve estar disponível em outras livrarias também. Queria agradecer muito a tua presença aqui, cara, dizer que é uma satisfação enorme ver que essa tua pesquisa foi tão longe, e foi tão longe de forma tão brilhante, tão entusiasmante. Antes de passar a palavra para você se despedir, eu vou passar a palavra para a Júnior também, dar o tchau dela. E eu queria, quando você assumisse o microfone para fazer suas considerações finais e dar o seu tchau para a galera, que você deixasse para a gente a tua indicação de um livro não jurídico, né? Não pode ser o teu livro, seu livro é jurídico, então já não poderia ser, e o teu livro é o tema do episódio, portanto é desnecessário indicá-lo. Um livro que não seja um livro jurídico, portanto, é o que a nossa audiência espera. Tá bem? Tá contigo, Júnior. O livro do Antenor é a nossa indicação do episódio, né? Antenor, eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu acho que a tua pesquisa e a tua
postura em relação à maneira como você queria levar essa pesquisa é um excelente exemplo de como você pode fazer pesquisa muito crítica e assumir posições muito críticas, mesmo em relação a temas que muitas vezes parecem áridos ou parecem, digamos, fugir daquilo que o pensamento crítico poderia, enfim, colaborar. Na verdade, é exatamente, tua pesquisa vem para mostrar exatamente o contrário, né? Na verdade, existe um espaço para o pensamento crítico dentro da dogmática que passa despercebido para muita gente e que é necessário que a gente toque, é necessário que a gente explore também. E acho que você soube transmitir isso para nossa audiência de maneira, assim, excelente, muito clara, muito objetiva e, enfim, tenho certeza de que vai ser um episódio desses bastante comentado e... enfim, agradecer de novo tua presença e a audiência qualificada que nos acompanha nesse episódio também. Antenor, pode se despedir. Prezada Júnior, prezado Rafael, agradeço a oportunidade. Realmente eu fiz essa pesquisa com muito carinho e espero que ela seja útil não apenas na academia, mas sobretudo no foro, onde esse delito é frequentemente muito mal trabalhado. E para fins de recomendação, eu gostaria de pedir vênia para o Rafael, só para indicar também o livro do professor Juarez Tavares sobre lavagem de capitais, que é um livro que complementa o meu, né? Eu fico muito satisfeito que eu fiz uma obra e ela foi publicada, foi finalizada e publicada só um ano depois. Nesse meio período, surgiu o livro do Juarez Tavares, que é uma referência no direito penal, e ele corrobora todas as minhas ideias e uma obra complementa a outra. Então, eu fico honrado de ter na biblioteca de todos os escritórios de advocacia o meu livro próximo do Juarez Tavares. Recomendo esse livro. E, atendendo a indicação do Rafael, eu sugiro como leitura A História Me Absolverá, de Fidel Castro. Acho um excelente livro e é quase como se fosse o meu livro de cabeceira, né? E O Sol é para Todos, do Harper Lee. Maravilha! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Convido a nossa querida audiência qualificada a permanecer aqui no podcast, porque logo após o encerramento da minha fala vai entrar o comentário do professor Caio Paiva, conforme eu expliquei a todos no início do episódio. Tudo bem? Então é isso, Caio, tá contigo. Um abraço a todos. Olá pessoal, aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do Tudo de Penal. Nessa minha participação aqui no podcast, nessa semana, eu quero comentar com vocês, bem rapidamente, a respeito de um dos temas mais debatidos quando falamos das mais diversas conexões entre justiça criminal e direitos humanos, que é a garantia do duplo grau de jurisdição. Eu separei alguns tópicos para conversar aqui com vocês envolvendo a garantia do duplo grau de jurisdição a partir da sua compreensão pela normativa e pela jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos, tendo também como objeto uma análise do direito processual penal interno no Brasil. Muito bem, quando nós analisamos a estrutura normativa e também a estrutura jurisprudencial dos sistemas interamericano e europeu de proteção dos direitos humanos, nós conseguimos identificar muito claramente uma diferença muito importante entre os sistemas europeu e interamericano. Para o sistema europeu de proteção dos direitos humanos, tendo como base a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e os seus variados protocolos facultativos ou adicionais, a garantia do duplo grau de jurisdição ela pode ser relativizada ou excepcionada em pelo menos 3 hipóteses. O sistema europeu admite que possamos relativizar a garantia do duplo grau de jurisdição
diante de crimes menores, crimes menos graves. O que isso significa? Para o sistema europeu, fazendo um paralelo aqui com os crimes de menor potencial ofensivo, de competência do juizado especial criminal, pela via do procedimento sumaríssimo, de acordo com a normativa e jurisprudência do sistema europeu, estes crimes poderiam estar submetidos a um procedimento cuja sentença final seria inapelável. O sistema europeu também admite uma relativização do duplo grau de jurisdição quando a pessoa que tenha direito a uma prerrogativa por foro de função, sendo ela julgada em primeira e última instância pela instância judicial máxima do seu país, essa pessoa não tem garantia do duplo grau de jurisdição. Basta imaginarmos, por exemplo, o presidente da República, que no Brasil tem foro por prerrogativa de função. No STF, no plenário do STF, ele não possui duplo grau de jurisdição. A terceira e última relativização mais relevante, admitida pelo sistema europeu, ocorre quando a condenação vem na sequência de uma absolvição como resultado de um recurso da acusação. Não conseguiu compreender? Eu vou te explicar com um pouco mais de calma. Imagine que o réu foi absolvido em primeira instância. Sendo absolvido, não há interesse recursal para o réu. Mas o Ministério Público interpõe um recurso de apelação contra a sentença absolutória. O Tribunal de Segunda Instância julga procedente a apelação do Ministério Público e condena o réu. No Brasil, nós temos algum recurso de natureza ordinária para impugnar este acórdão do tribunal? Não temos. Diante desse acórdão do tribunal, teremos embargos infringentes ou de nulidade, que não pode ser considerado um recurso de natureza ordinária, pelo menos de acordo com o amplo objeto que deve possuir um recurso ordinário de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, que é um recurso facilitado, sem requisitos de admissibilidade mais rigorosos, que permita toda a discussão de fatos, provas e matéria jurídica. O recurso especial e o recurso extraordinário, ambos igualmente, não são recursos de natureza ordinária, não viabilizam, por exemplo, uma discussão ampla de matéria de fatos e também de matéria probatória. Muito bem, vimos como funciona no sistema europeu. Basta invertermos tudo que chegaremos ao sistema interamericano. O sistema interamericano, tendo como base central a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, encontraremos lá em uma das suas alíneas do parágrafo 2º do artigo 8º da Convenção Americana o direito de recurso de toda pessoa acusada de um crime contra uma sentença condenatória. O sistema interamericano, diferentemente do sistema europeu, não admite relativização da garantia do duplo grau de jurisdição. Não importa a gravidade do crime. Não importa se a pessoa foi julgada pela instância mais alta do seu país. Não importa se a condenação ocorreu não no primeiro julgamento, mas sim como resultado do acórdão condenatório que reforma uma sentença absolutória. Nós temos alguns casos importantes no sistema interamericano a respeito dessa matéria. Um caso que foi muito debatido no contexto da Ação Penal 470 do Mensalão é o caso Barreto Leiva versus Venezuela, com precedente depois reiterado no caso Liaquat Ali Alibux contra o Suriname. Nestes e também em outros precedentes, a Corte Interamericana, reconhecendo a diferença que há do sistema interamericano com o sistema europeu, estabeleceu que não importa se a pessoa foi julgada em primeira e última instância pela instância judicial máxima do seu país. Ela deve possuir a garantia básica elementar de contar com pelo menos um recurso, daí um duplo grau de jurisdição contra a sentença condenatória.
Caio, mas se a pessoa foi julgada diretamente pelo plenário do STF, ela vai recorrer para onde para conseguir o duplo grau de jurisdição? Bom, se você se fez essa pergunta, você tem razão. A partir do momento que a pessoa é julgada pelo plenário do STF, em primeira instância, de fato, não há possibilidade de garantir a essa pessoa um duplo grau de jurisdição. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela, digamos, ensina os estados a trabalhar com a garantia do duplo grau, mesmo no contexto de julgamento em primeira instância pela instância judicial máxima do país. E ela ensina dizendo o seguinte: estados, é tranquilo, é fácil, basta que vocês fracionem, dividam o órgão judiciário máximo do seu país em câmaras ou em turmas. No caso do STF, por exemplo, uma pessoa que possua foro por prerrogativa de função no Supremo, ela poderia, por exemplo, ser julgada em primeira instância pela primeira turma, com recurso para a segunda turma. Ela poderia, um outro exemplo, ser julgada em primeira instância monocraticamente por um ministro, com recurso, aí, duplo grau de jurisdição, para o órgão colegiado. Ou ela poderia ser julgada em primeira instância pela primeira turma, com recurso para o plenário, excluídos, evidentemente, os ministros que já se pronunciaram no julgamento anterior. O Brasil, até o momento, descumpre essa jurisprudência da Corte Interamericana. Além disso, o Brasil sequer acolhe a garantia do duplo grau de jurisdição nas ações penais originárias. Basta pensarmos em um prefeito, em um juiz, em um membro do Ministério Público que tenham foro por prerrogativa de função no segundo grau. Condenados pelo tribunal em primeira instância, essas autoridades não possuem não possuem a garantia do duplo grau de jurisdição. O STJ chega, por exemplo, a mencionar o seguinte: o duplo grau de jurisdição seria um bônus. E acompanhado desse bônus de ser julgado por um órgão colegiado, por juízes teoricamente mais experientes, viria o ônus, que é não contar com a garantia do duplo grau de jurisdição. Naquele outro contexto que eu relatei para vocês, em que a pessoa foi absolvida em primeira instância, condenada em segunda instância, já expliquei também que no Brasil não há um recurso ordinário contra esse acórdão do tribunal. Há uma proposta de emenda constitucional com substitutivo do deputado Fábio Tradi, em tramitação no Congresso Nacional, que procura, sim, cumprir com a jurisprudência da Corte Interamericana e estabelecer um recurso de natureza ordinária para este acórdão condenatório contra uma decisão absolutória, recurso ordinário este que seria dirigido para o Superior Tribunal de Justiça. Nessa matéria especificamente, o caso mais relevante da Corte Interamericana é o caso Mohamed contra a Argentina. Neste assunto, a Corte, de forma muito didática, estabelece o seguinte: a garantia do duplo grau de jurisdição, ela não nasce para o acusado com o primeiro julgamento. Ela nasce sim para o acusado com a primeira sentença condenatória. Não importa se a primeira condenação foi no primeiro ou no segundo grau. O direito ao duplo grau de jurisdição nasce assim, com a primeira sentença condenatória e não simplesmente com a primeira sentença, com o primeiro julgamento. Para encerrarmos este comentário de hoje sobre a garantia do duplo grau, um outro assunto muito em evidência no momento diz respeito à natureza unilateral ou bilateral desta garantia do duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, temos a seguinte questão: o direito ao recurso no processo penal, em especial quando compreendemos este recurso de natureza ordinária, a apelação por excelência no processo penal brasileiro,
este deve ser um recurso exclusivo do acusado ou se trata de uma garantia bilateral, que também deve ser estendida, aplicada à vítima e à acusação em sentido amplo. Sobre essa matéria, o que nós podemos dizer é o seguinte: a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como os demais tratados de direitos humanos que trabalham com direitos de liberdade, direitos civis, as garantias do devido processo de um modo geral, são tratados que, seguindo uma tradição iluminista, concebem as garantias como sendo do acusado para que ele se defenda do Estado. A Convenção Americana, no seu artigo 8º, ela possui 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, ela trata de garantias mais gerais do devido processo penal convencional, como, por exemplo, a duração razoável do processo, a garantia de um julgamento justo, de um julgamento imparcial. Aqui, é claro, são garantias bilaterais. Por isso, ela utiliza a expressão toda pessoa. Se vocês lerem o parágrafo 2º da Convenção Americana, vocês vão identificar lá no início o seguinte: toda pessoa acusada de um delito. Quando a Convenção Americana estabelece as garantias mínimas de toda pessoa acusada de um delito, ela estabeleceu, sim, garantias do acusado. Por isso, pelo menos de acordo com o direito internacional dos direitos humanos, o direito ao recurso no processo penal, o duplo grau de jurisdição é uma garantia do acusado. Caio, isso significa que quando uma legislação processual penal interna, a exemplo da legislação brasileira, que outorga também ao Ministério Público e à acusação no geral recursos no processo penal, inclusive o recurso de apelação contra uma sentença absolutória, isso significa que essa normativa brasileira é inconvencional, ou seja, incompatível com o sistema interamericano? A resposta é negativa. E isso porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece garantias mínimas do acusado, mas ela não interdita, ela não proíbe que a legislação processual penal interna amplie as garantias do acusado ou mesmo que as estenda para a acusação. De modo que, na minha compreensão, um Estado que, diante de um tema específico, vamos imaginar um tema absolutamente em evidência, que é o recurso do Ministério Público contra a sentença absolutória dos jurados, fundada no quesito genérico da absolvição. Se este tema eventualmente chega à Comissão ou à Corte Interamericana, eu imagino que o fato de não se garantir recurso para acusação nessas hipóteses não consubstanciaria em uma violação ao texto da Convenção. Isso porque, de novo, o artigo 8º, parágrafo 2º, procura proteger o acusado. A legislação processual penal interna pode ampliar para a vítima? Pode, mas não se trata de uma imposição convencional. Aliás, recentemente, em um julgamento bem interessante, caso Roche Azanha contra a Nicarágua, a Corte Interamericana se deparou com um julgamento pelo Tribunal do Júri também, em que a legislação da Nicarágua não admitia recurso do Ministério Público contra a sentença absolutória dos jurados. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no seu relatório de mérito e também na sua atuação como representante do sistema no processo perante a Corte, ela disse o seguinte: uma sentença que não seja recorrível pela vítima, inclusive talvez em especial no procedimento do júri para crimes graves, inclusive contra os direitos humanos, seria uma sentença arbitrária e, portanto, violadora da Convenção. Pessoal, a Corte Interamericana não acolheu esse argumento. Melhor dizendo, ela optou por não se manifestar sobre esse tema. E a Corte Interamericana, o que ela mais faz é reconhecer julgamentos que, de alguma forma, violem garantias do devido processo e determinar as chamadas obrigações processuais positivas. Estado,
investigue, processe e puna essas violações de direitos humanos. Neste caso contra a Nicarágua, caso Rocha Azanha, a Corte não acolheu o argumento da comissão, compreendeu o argumento, mas deixou de se manifestar sobre a questão e não determinou um novo julgamento ou a restauração deste processo penal na ordem jurídica interna. De uma forma ou de outra, portanto, a Corte Interamericana ela percebeu um julgamento pelo júri inapelável e não condenou o Estado por esse motivo. Para finalizar, há quem invoque o artigo 25 da Convenção Americana, que trata do direito à proteção judicial, para encontrar neste dispositivo um fundamento convencional para o recurso do Ministério Público e da acusação em geral no processo penal. A própria Corte Interamericana, em alguns precedentes, já interpretou este dispositivo e estabeleceu que ele não trata de matéria processual penal. O artigo 25 consiste basicamente em uma concretização do recurso do amparo, do mandado de segurança, ou seja, uma proteção judicial que não está vinculada a recurso da acusação no processo penal. O meu comentário de hoje com vocês era este. Se ficarem com qualquer tipo de dúvida sobre essa questão, eu fico disponível nas minhas redes sociais e também, para quem quiser ficar com o meu contato de e-mail, é profsei.caiopaiva@gmail.com.